irmãos, porque às vezes a gente deixa, né, para outros cuidarem, né? O filho nasce, a gente entrega para outra pessoa cuidar, né? A gente não assume a paternidade, assume aquilo que Deus deu para nós fazermos, né? Então, hoje, né, eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? Vamos ler Efésios 3. Efésios 3. Talvez alguns aqui nunca ouviu falar sobre isso, né? Mas vamos ouvir hoje um pouco, né? Porque nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós andamos um tempo desse aí, buscando o quê? Fala assim, restitui, trago de volta o que é meu. Eu quero de volta o que é meu, Senhor. Eu quero minha mansão, minha casa, meu reino, meu tudo. Mas nunca pedi o reino. Nunca pedia o reino de Deus, né? E a gente ia para a igreja, a gente vir para a igreja para buscar bens materiais. A palavra de Deus diz, busca primeiro o meu reino, né? Busca primeiro o meu reino, e as demais coisas eu vou acrescentar em vocês, sobre vocês. Então, a gente está invertendo os valores, aquilo que Deus colocou para nós fazermos, né? Nós estamos deixando para lá, e a gente está buscando bens materiais, né? Vamos lá? Vamos ler então. Poxa. Bota na tela, Wallace, para mim. Se der aí. Efésios 3, 14, 15 e 16. É 3, 14, 15 e 16. Vamos ler? Eu queria que você lesse comigo. Vamos ler? Vamos ler junto? Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, né? Por essa razão. Por que razão? Vamos ler? O outro, vamos lá. Do qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra, né? Quer dizer, é através de mim, do Pai, que a minha família, né, recebe o mesmo nome. A Emily e Eve tem o mesmo nome que eu, né? Finalzinho, mesmo nome. Vamos lá. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do Espírito, né? Então, a gente tem que buscar mesmo, procura buscar o reino de Deus em primeiro lugar, né? Saber que Ele é Pai, né? Fazer o teu papel de pai, né? Fazer o teu papel de pai. Deixa eu ler o texto aqui, que está muito diferente isso daí. Eu quero ler a minha tradução aqui. Ah, não, está a mesma coisa. Está a mesma coisa, o que estou esquecendo. Então, Deus, Ele quer, né? Ele quer que nós voltamos, né, a ser filho, né? Não filho bastardo, filho abandonado, mas filho. Aí, o tema da nossa palavra é assim: paternidade de Deus. Paternidade no reino é o tema da nossa vida. Tem que ser isso tem que ser um constante na minha vida, na sua vida, né? Nós não podemos perder isso, mas por causa de A e B, por causa de, né, as coisas que acontecem por aí, nós temos que voltar
ao primeiro amor. Aquilo que Deus colocou dentro de nós. Sem a minha semente, Eliebe não era gerado. Né? Sem a minha semente, Eliebe não tinha como gerar ela. E assim eu e você. Sem Jesus morrer na cruz, por mim e por você também não teve isso aí. Né? A gente estava por aí, pelo mundo aí. Muitos não ouviram sobre esse assunto, mas vão ouvir, porque quero estar falando nesses dias, né? Eu quero estar falando nesses dias com você sobre isso. Não sei quando vai ser a outra, mas nós vamos falar sobre isso. Muito, né? E eu queria colocar aqui 4 funções de um pai. 4 funções de um pai. Abre lá em Gênesis, capítulo 1. Pronto, deixa aberto aí. Né? A função de um pai. Qual a função meu de pai? Teu de pai? É proteger. O pai protege, o pai cuida, o pai zela. A hora que acontece uma dorzinha na barriga, pai, né? Pai. E assim Deus quer ouvir isso de você. Deus quer ouvir isso de mim. Quando você estiver em aperto, pai, né? Faça isso. Prover. A segunda é prover. É sustentar, é dar bons ensinos, dar boas coisas aos seus filhos, né? Essa é a função do pai. 3, promover, né? O pai promove, o pai não fica segurando o filho, o pai prepara ele e o lança, né? Como flecha, né? Vai ser lançado o filho. O filho é assim, pai é assim, dessa forma. Ele promove o filho, né? Ele quer ver o bem do filho, ele quer ver o filho avançando, né? Essa é a função do pai. 4, estabelecer limite, né? Estabelecer limite. Agora vamos ver pela Bíblia, na Bíblia, né? Gênesis 3, né? Proteger. Deus protege, né? Deus, ele cria, ele criou e cuidou. E assim é a minha função e a sua, meu irmão, né? 3, 7. Vamos lá, 3 e 7. Está assim, ó. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se, né? Isso é quando o cara deixa de ser filho, né? O camarada deixa de ser filho e acontece isso com ele. Agora vamos para os 20 lá. Vamos lá, 20. 3:20. Vamos ver? Adão deu a sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Aí aqui no versículo 21, e o Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Deus protege, meu. Deus encobre, Deus para te proteger, Ele, né? Ele dá o jeito dele, porque Ele é pai, e assim é o pai com o filho, né? O filho pode errar, o filho pródigo, né? Vamos botar o filho pródigo lá? Quando o filho pródigo, né, pediu a herança dele, o pai deu a herança para ele, mas quando chegou se arrependeu, né? O que o pai fez? Colocou nova roupa, fez uma festa para ele, fez tudo para ele de volta, porque ele é pai. O pai é assim, né? Ele protege o filho. Vamos lá.
o 2, né? Prover, né? O Pai provê. Isso está em 2:8. Vamos lá, 2:8. Eu coloquei Gênesis porque não tem outro texto para colocar aqui, né? Eu não achei outro texto para colocar nesse aqui. 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, ao lado do sul, do leste, e ali colocou o homem que formou, né? Quer dizer, Deus preparou algo para proteger, né? Para dar para Adão, para o Adão não ter necessidade de nada. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvore agradável aos olhos e boas para alimento, e no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia, né, nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro era Pisson, e ele percorria toda a terra de Ávila, onde havia ouro. O ouro daquela terra era excelente. Lá também existia bidélio e pedras de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cuxi, Egion. O terceiro que corre pelo lado leste da Síria é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. E o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor deu, né? Então aqui, o que Deus fez tudo isso para o Adão, preparou tudo para o Adão. Ele não deixou faltar nada para o Adão, né? Para esse homem que ele criou, né? Porque ele é pai. Ele jamais vai deixar você e eu passar necessidade, né? Se você confiar nele, colocar o reino dele em primeiro lugar. Não achando que você vai ser, né? Porque o reino de Deus, meu irmão, é perda. Você tem que perder. A gente tem que aceitar isso, né? Como filho de Deus. O reino de Deus não é ganho, é perda. Você tem que perder para ganhar, né? Como foi ministrado muito bem pelo rapaz ontem, né? Aqui para o jovem. Meu irmão, tem que perder, não tem jeito, né? Quando ele falou assim, o jovem rico, ó, se tu quer me seguir, então vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem me segue. É assim que Deus faz, né? Para poder ele prosperar aí, para levar ele no nível que ele quer que você e eu, né, entramos. Aí o 3 é promover, né? Promover capítulo 1, 26. Capítulo 1, 26. Então disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele, né? Deus quer que eu e você sejamos assim. Ele quer nos promover. Mas nós precisamos avançar nisso aí, né? Acreditar, colocar em prática, igual Adão fez, né? O Adão pegou e foi fazer tudo, né? Então disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multiplicai, encham a terra e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que movem na terra. Deus quer promover, Deus quer levar você, nos levar a algo maior, né? Mas precisamos acreditar que Ele é Pai, Ele pode, e Ele vai fazer.
Agora, estabelecer limite, né? Isso está em 3, versículo, capítulo 3, né? O capítulo 3. (15, 16 e 17). Aqui, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele, né? Não, não é que não. Não. É isso mesmo. É 2, isso. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor deu ordem. Quer dizer, Deus colocou limite no Adão. Ele tem que colocar limite em nós, em mim e você, né? E nós, como pais, nós temos que colocar limite nos nossos filhos, né? Não tem como você ver o filho indo para o lugar de errado e você não colocar limite nele. Está errado você fazer vista grossa. É errado, né? Nós temos que colocar limite sim nos nossos filhos. Ah, pastor, mas tem o conceito tutelar, meu irmão. Tem jeito, tem como fazer sem agredir teu filho, né? Tem como fazer. Eu sei o meu jeito de fazer, né? Então o Senhor Deus declarou, né? E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Do bem e do mal. Porque no dia que dela comer, certamente você vai morrer, né? E muitos filhos têm morrido, tem passado aperto, porque pai não botou limite nele. Desobedece assim, ó, né? Então a gente tem, eu como pai, você como pai, você tem que colocar limite no seu filho, né? Protege ele, provê todas as coisas que ele precisa, né? Promove ele, mas também corrige. Ah, eu quero um iPhone. Ah, toma, né? Eu quero um computador. Toma. Mas você vai ter que fazer assim, ó. Eu quero olhar a tela do teu computador. Eu quero olhar o iPhone. O que você está passando? Qual a mensagem que você está passando? Isso é limite. Ah, não, pastor, ele gosta de ficar navegando aí. Então, meu irmão, ele vai morrer, né? Porque é a palavra que Deus diz isso. Se você não colocar limite no homem, no filho, ele vai morrer. Ah, pastor, ele vai morrer. Não, não vai morrer, não vai ser aquilo que você deseja que ele seja, né? Como Deus com Adão foi assim, Deus planejou para Adão algo extraordinário. O cara nem suor ele tinha, né? Ele descia sobre ele, porque ele não tinha trabalho nenhum. Tudo vinha na mão dele, tudo vinha de mão beijada, né? Mas ele desobedeceu. Ele não viu Deus como pai. Começou a sentir vergonha de novo. Ele desprezou a paternidade de Deus, desprezou Deus. Então, eu venho falar nessa manhã para você: coloque limite no seu filho. Vê com quem ele está namorando, vê com quem ele vai se casar, vê com quem. Planeja, fica mesmo na cola dele mesmo, sendo um pai chato, né? Seja um pai chato. Cuide bem da tua família, dos teus filhos. Paternidade de Deus é o cerne do universo, ou seja, tudo nasce daí, né? Tudo nasce daí. É o que eu falei no início: sem a minha semente, meu irmão,
Emilé não existia, né? Chorei 7 anos para que isso acontecesse, Deus me tornasse fértil, né? Orei. Seu pai não fizer, não é legítimo, né? Poxa, se a minha semente não caísse dentro na terra, pastora Ângela, a Emilé não seria legítima, né? E quando eu peguei o teste do pezinho dela, né, aquele negócio, tudo de lá, direitinho, o que Deus fez? Olhei, caramba, né? É isso aí, meu irmão. Ali está o teu sangue, né? Ali está assim, caramba, não é porque, não, porque era, caramba, é minha filha. E eu tenho direito de colocar a Emily e a Eve no nível que Deus quer. Ser pai, se o pai não fizer, não é legítimo, né? Se a gente não voltar a reconhecer Deus como pai, né? Que filho nós somos, né? Temos que voltar. Aí eu coloquei aqui, cresci vendo a dificuldade de meu pai para cuidar de nós. Eu cresci vendo isso. Somos outros irmãos, né? Eu tive um pai presente, por isso posso falar desse assunto eu posso falar desse assunto, né? Meu pai nunca nos abandonou, nunca. Passou aperto, fez tudo, mas ele não nos abandonou, e é pai até hoje. Tudo que precisa dele, se ele puder, ele faz por mim, por nós, né? Por todos nós, né? Ele sempre foi pai presente. Aconteceu um negócio interessante ontem. A Eve passou mal e eu fiquei preocupado. Eu fico preocupado com certa situação que acontece com filho. Filho é um negócio extraordinário, é muito interessante, filho. De manhã cedinho, 5:30 da manhã, ela bate na porta do nosso quarto. Aí eu levanto e falo, pai, estou com dor. Aí dou remédio, dou isso, dou aquilo, né? Aí quando chega lá umas 7 horas da manhã, 8 horas da manhã assim, aí eu comecei a ligar para o plano de saúde, saber um hospital para levar ela, aquele negócio todo lá, que é o confusão danada, né? Aí eu falei, filha, deita aqui no meio do papai e da mamãe aqui, que vai passar essa dor. Mas claro que para aliviar ela um pouquinho, né? Aí ela deitou assim, a gente esquentou ela, a mãe dela e eu esquentamos ela, né? Aí passou. Aí conseguimos a vaga, um hospital, no prontonil, a gente fomos lá. Chegamos lá, aí eu levei para... Aí quando chegou lá, ela começou a passar mal. Aí eu falei com a Ângela, Ângela, senta aqui, fica com ela. Porque eu acho que foi eu e ela, foi eu e a pastora levar a Evelyn no médico. Aí quando chegou num certo momento, ela falou, mãe, pede meu pai para ficar aqui perto de mim, né? Deixa eu deitar no colo do meu pai, né? A Ângela, né, pegou e levantou, e eu abracei a Evelyn, né, com carinho. Então, meu irmão, é isso que você tem que passar para o teu filho, né? É isso que Deus quer de mim, de você, te pegar no colo, te fazer cafuné, né? Saber que Ele é pai, Ele pode contar contigo. Não é você fazer o que você quer da vida, deixar de adorá-lo para poder ir para outro lugar. Deus não quer isso de você. Ele quer a presença sua na vida dele, né? Ele quer isso, ele quis isso de Adão.
E nós estamos abandonando isso para lá. Hoje, né? Hoje, o Brasil sofre uma pressão danada, né? Você vê aí uma pressão tudo que é ruim acontece no Brasil. Mas por quê? Deixaram o pai de lado. Porque o nome padroeiro é homem. E colocaram padroeira. O Brasil é governado por uma mulher. O Brasil é governado por uma imagem. Já é uma imagem, mas é uma mulher. Belfo Roxo é governado, a padroeira é a mulher. Está invertendo o negócio. Né? Sei porquê, mas é assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado conosco, comigo e contigo. Nós temos que mudar isso. Voltar para Deus, volta para mim. Igual ele falou lá, né? Lá no livro do Êxodo, do Levítico, volta para mim. Eu tive o pai presente, por isso eu posso falar deste assunto, né? Vamos voltar a Efésios 3, né, 3,14 e o 15. Eu já li com vocês, mas eu quero ler de novo. O 14 e o 15, ó, o Wallace, Natália. Paulo disse no versículo 14: eu tenho uma causa e por ela ponho-me de joelho. Né? E às vezes a gente não tem, a causa nossa é outra. Né? A causa nossa, qual causa que nós estamos de joelho? Por que nós estamos ajoelhados? Por que nós vamos no monte orar? Por que causa? Né? O Paulo falou: eu tenho uma causa. Olha lá. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Né? Ele tem algo para orar. Você tem gastado tempo orando pela sua família, pelos seus filhos? Pela sua esposa? Né? Pela sua cidade? Por aquilo que você deseja? Tem gastado tempo de oração? Né? Nós temos que fazer isso, voltar, meu irmão. Não tem jeito para nós, não. Né? Em Deus não tem plano B, não. É só o plano A, o plano dele. É ele, acabou. Se você está achando que o teu plano está certo, ó, descarta isso. O plano é de Deus. Né? O plano é de Deus. Paulo disse: eu tenho uma causa e por ela ponho-me de joelho. Né? Eu tenho buscado a Deus, né? Por uma causa que é a minha família. Eu tenho colocado elas em oração, né? A igreja de Deus, o evangelho de Deus, a cidade na qual eu sou pastor, né? As pessoas estão se prostrando diante de causas, de coisas, né? Qualquer coisa tá bom. Pô, o cara está vendendo passaporte para o céu, né? Uma escritura no céu, e tá lá, ó. Estão lá comprando. Cuidado com isso. Volta ao primeiro amor, volta para Deus. Volta a buscar o reino de Deus, meu irmão. Não fica buscando coisas assim não, coisas vãs não. Busca Deus, procura vir para Deus, vem para perto de Deus, que você vai se dar bem. Diante de que causa você está se ajoelhando? Se colocando de joelho? Diante de que causa? Né? Diante de que causa? O que você está fazendo do teu joelho, da tua oração?
Temos que mudar isso. Deus tem nos dado uma causa, estabelecer o reino dele nesta cidade, nesse estado, nesse país. Deus tem dado a nós ali, ó. Firma bem. Firma bem. Quando Deus falou para nós, Ele falou que ia firmar bem o ministério e nos lançar às nações. Agora, pastor, o senhor é pastor? Não, meu irmão, é você. Deus tem algo preparado para você. Lá no Japão, lá no país, né? Aqui na rua Mercedes Souza. É algo. Né? Na Pino Casado. Deus tem uma missão aqui, ó, na rua Mercedes Souza. Né? Na Costa Lima, na Firmino Leite. Na Paraguai, na Uruguai, né? Nessa rua toda aí, na rua segunda aqui atrás, Deus tem uma missão, estabelecer o reino dele. Babi, eu clamo por Babi, eu clamo por aquela cidade, aquele bairro ali. Eu sonho com a igreja lá, uma igreja especial lá, naquele lugar. Por que causa você está se ajoelhando? Será que é para o teu carro novo, para a tua casa nova? Né? Mas a palavra de Deus diz: busca primeiro o meu reino. Deus não tem problema nenhum de dar um carro novo, de dar uma casa nova, de dar um novo emprego, uma boa conta bancária, não tem problema nenhum. Mas Ele diz na tua palavra: busca primeiro o meu reino. E eu coloquei aqui, por esta causa, né, por a cidade, eu tenho orado, me dobrado diante de Deus, ajoelhado diante de Deus, por essa causa, e chorado mesmo. Precisamos levar como igreja, né? Precisamos levar como igreja pessoas a conhecer o Pai. Nós estamos, me perdoa falar isso, meu irmão, mas é a realidade. Nós estamos levando as pessoas a conhecer a nossa, né, a nossa casa, o nosso carro, a conhecer as nossas festas, a conhecer algo que nós podemos oferecer a eles, né? Mas não estão levando ele a conhecer o Pai. E até mesmo ser pai dele, colocar limites. Nós deixamos ele à vontade, né? Precisamos levar como igreja novas pessoas a conhecer o Pai, o verdadeiro Pai. Que nós estamos apresentando várias coisas para eles, como igreja. Apresentando várias coisas, até o passaporte para o céu aí, né? Estão enfrentando isso aí agora. Aí eu perguntei, até fiz uma pergunta, até fiz uma brincadeira assim: e o outro, como vai ser? Não, vai ser o construtor das mansões. Um vai dar a escritura e o outro vai dar a mansão, vai poder construir, né? Porque, meu irmão, é assim. Felizmente, um faz campanha de água, outro faz campanha do não sei o que lá, né? Então nós temos que ter cuidado com isso. A Bíblia diz que eles vinham de sapatinho de algodão,
os pais, né? Esses pais aí, sapatinho de algodão, e enganar até o próprio escolhido. Cuidado, volte para o Pai, busca primeiro o reino dele, igual Jesus orou. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas saiba de uma coisa: Satanás vai tentar nos tirar do propósito de Deus. Ele vai tentar nos tirar. Ele vai tirar, ele que tentou tirar Jesus do propósito, não, não é? Né? Isso está em Mateus 4, de 1 a 11. Bota na tela aí para mim, bota. Ele tentou tirar o nosso Deus, o nosso Jesus do propósito. Ofereceu, transforma essa pedra em pão, faz isso, faz aquilo, né? Então, cuidado com essas coisas, cuidado com aquilo que você está se prostrando, se ajoelhando e pedindo a Deus. Meu povo perece por falta de conhecimento, né? Então vamos lá. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quem levou? Quem levou Jesus para lá? Foi o diabo? Não. Foi o próprio Deus, né? Vai lá. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Olha só, meu irmão. E quantas vezes falam isso para nós? Tu é filho de Deus mesmo? Está passando necessidade? Faz isso, meu irmão. Faz isso. Bota um gatinho na tua... Bota um gatinho, que a tua luz está vindo muito alta. Né? Pega qualquer coisa, faz isso mesmo. Meu irmão, não tem jeito. Ou nós somos ou não somos, nós somos filhos ou não somos filhos. Filho obedece, né? Então, né? Jesus fez. Vamos lá, bota lá o outro. Olha só, essa tem que ser a minha pergunta quando nós falamos, né? É a nossa pergunta, a resposta. Jesus respondeu: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, né? Essa tem que ser a minha resposta, a sua resposta, quando vier essas propostas para nós, né? Então, vigia. Não seja igual a Adão, né? Se desnudou, né? Sentir vergonha, porque às vezes a gente sente vergonha disso. Né? Satanás, propósito de Deus. Satanás queria mudar os planos de Deus, mas Jesus não negociou, né? Jesus não negociou para aquilo que ele foi gerado, para aquilo que ele foi designado. Ele não negociou, né? Nós como filhos, nós não podemos negociar também, né? Nós temos que viver aquilo que Deus gerou em nós. Não negocia os fundamentos para aquilo que Deus te colocou para ser, né? Paulo estava prostrado diante de uma causa, né? Uma causa. O Paulo, né? Nós temos que nos prostrar diante daquilo que Deus quer de nós, não daquilo que nós queremos. Perguntar a Deus: o que o Senhor quer de mim? É teu propósito fazer isso, né? Às vezes a gente toma uma decisão aí que não temos que tomar, e a gente agride
coração de Deus. Diante de que causa você está lutando, né? Orando. Diante, né? Jesus lutou pela causa do reino de Deus, pela causa do seu Pai, né? E nós temos que fazer isso também. Paulo estava sendo enfático, bem claro, né? Quando ele falou aquilo ali. E por que causa você está orando? Por que causa? Por que causa você está? Por quê? Qual é o foco da tua oração? Nós oramos muito, meu irmão. E a gente tem que como é que fala? Desintoxicar disso. Tirar isso da nossa vida. Porque não adianta, né? Prosperidade, isso aí é dom de Deus. É Deus que vai dar. E muitos aí, porque estão querendo vencer na vida, estão se endividando, e vai tornando uma bola de neve, né? E vai ter o dia que não tem nem como, né, pagar e fazer mais, né? Por causa disso aí. Ele disse, né? Paulo disse: é por esta causa que me ponho de joelho diante do Pai. Pai significa origem de quem toma o nome de toda a família, né? Se eu perguntar aos pais aqui, os filhos vai ser o mesmo, né? O mesmo nome. Tem o nome do pai no final. Nunca é no meio, nunca é na beirada, nunca é no início, nunca é no final. O nome da mãe, da família da mãe, entra tudo no meio, mas do pai é no final. Família, né? Família significa pátria, né? Pátria, nação. Através da minha família, eu posso construir uma nação. É ou não é? O Ismael foi expulso e construiu uma nação. O pai é a origem de toda a família, toda a pátria e nação, né? Se eu zelar bem das minhas filhas, se o pai cuidar bem da sua família, ele pode gerar uma nação. Ele pode gerar uma cidade, um país. Não existe outra origem a não ser do pai. Não existe filho bastardo, filho sem pai. Existe filho sem cuidado, mas pai ele tem, né? Ele tem pai. Nós somos a representação de Deus para a nossa família. Olha, esses dias nós fomos no monte, eu e a Ângela, a Emily e a Evelyn, né? Forçado a barra, mas elas foram comigo e a Ângela. E lá nós começamos a orar. A gente oramos junto, depois eu fui para o meu canto e orar. Falar com Deus as minhas coisas, que eu tenho que fazer, preciso cumprir isso, né? E a ele, poxa, como é que meu pai ora? Né? Dizer, teu filho tem que te ver orando, meu irmão, lendo a Bíblia. Será que ele só vê você no WhatsApp, no computador, mexendo no computador? Lá, né? Ah, meu pai é fera no joguinho, né? De baralho. Meu pai é fera naquilo que, no totó. Caramba, no futebol meu pai é ó. Isso não vai trazer futuro nenhum para o teu filho.
Não vai. Meu pai falava assim para mim: para de chocar ovo de basilisco, tu não tira. Essa palavra meu pai falava para mim, quando eu era mais, com 18 anos, 19 anos. Falava. Para de chocar ovo de basilisco, não tira, não sai. É ovo de pedra, ovo que não choca, ovo de indês, né? Que bota para a galinha lá, a galinha pensa que vai chocar e vai, bota ovo, um montão de ovo, e que eles tiram o ovo e deixa aquele ovo de basilisco de novo. Ovo de que não choca, não tira, não sai, né? A gente tem que parar de ser lata vazia, só faz barulho. Na igreja a gente é uma coisa, lá fora é outra. Para com isso. Nós somos a representação de nossa família. A hora que vai chamar lá no colégio para convocação, ela não chama a mãe, ela chama o pai. Né? Ela bota pai. Aí bota o Szinho lá, mas é paz. Né? Não bota. Senhora, mãe, não. Poucas vezes é a mãe que vai, né? Chama a mãe, mas às vezes é a mãe que vai, mas estou falando, é pai. Numa geração cada vez mais bastarda, como filhos, como filhos indesejados, temos que exercer a paternidade de Deus. Eu não conheço outros países, nunca fui em outro país, né? Eu conheço o Brasil, um pouco o Brasil. Mas a gente vê por aí, né, essas coisas que acontecem aí. Santo, não sei o quê, santa, não sei o quê, não sei o quê, tudo esquisito. Rio de Janeiro, né? A praia lá do Rio de Janeiro, quem é a coisa lá? Mulher, não. Então nós temos que vigiar, meu irmão. Você como pai, assume teu papel de pai mesmo. Não deixa teu filho à vontade, não. Né? A mulher tem que ser meio. Não é aqui, é aqui. O pai tem que ser pai. Autoridade. Numa geração cada vez mais bastarda, como filhos indesejados, temos que exercer a paternidade de Deus, voltar para Deus, volta para Deus, né? Nós temos referência de montões de pessoas, né? Se botar um Thales Roberto aqui, isso aqui lota de gente. E Jesus, Deus, aonde está Deus na nossa vida? Né? Onde está? Onde está Deus na minha vida, na sua vida? Dessa geração. O pai é responsável por gerar a identidade dos filhos, né? Por isso que a gente, eu e você, nós temos que buscar isso, buscar ser idêntico com Deus, né? Buscar mesmo, um pouco ser idêntico com Deus. O exemplo do filho pródigo, Lucas 15:11, né? Vamos ler? Filho pródigo, 15:11. Lucas 15:11.
Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente, né? Esse é o papel do filho que não obedece. Mas olha o pai, né? Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, né? Quando a gente desobedece, quando a gente não sabe quem é pai, quem é o nosso pai, quem é o nosso, né? Quem tem o nosso DNA, a gente fica assim, deixando para lá, bastardo, né? A gente quer ser bastardo, não quer ser filho, a gente não quer obedecer, a gente não quer fazer nada. Então tome cuidado, queira ser filho, né? Aí o 17, caindo em si, né? É o tempo de nós fazermos isso, cairmos em si. E lembrar que a gente é filho. Caído em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu perante ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi ter com seu pai. Estando ainda longe, seu pai o ouviu, e cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, não sou mais digno de ter chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem, e vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso, né? Esse é o pai, esse é o papel do pai, proteger o filho, né? Proteger, mas precisa obedecer. Nós, como os filhos de Deus, precisamos obedecer a Deus, né? Fazer a vontade dele, né? Fazer a vontade dele. Se algum irmão muito bem intencionado fosse ajudar o filho pródigo, iria atrapalhar o processo de Deus, né? Deus, ele quer te trazer ao propósito, né? Então procura viver isso. Aqui podemos ver as quatro funções de um pai: protegendo, provendo, promovendo e estabelecendo limites, né? Aqui no filho pródigo nós podemos ver isso. O pai liberou, né? O pai protegeu ele, o pai fez tudo para ele, né? Mas quando ele chegou de volta, né? Ele o protegeu, ele o acolheu. E assim é o nosso Deus
né, conosco. Nós precisamos voltar, né, aquilo que Deus deseja de nós. Nos colocar no lugar de filhos, não de bastardo, mas de filhos, não de pródigo, mas de filho, né? Nós temos que fazer isso. E eu vou voltar a dizer, coloque limite nos seus filhos. Se você quer que ele seja alguém na vida, coloque limite. Não libera, não não, meu irmão. Se você acha que não deve, não libera, para fazer gostinho do filho, não libera. Ele vai ficar magoado contigo 2 dias. Mas depois, né, você chama ele para comer uma pizza, alguma coisa assim que você vai ver. Né? Faz uma festa para ele, ele vai voltar a ser seu amigo de novo. Aí ele fica 2 dias, não, 1 dia, chateadinha, mas depois acaba. Vai lá, abraça, dá um beijo, né? Vai no cafuné. Põe limite no seu filho. Deus põe limite na gente todo dia. Põe limite no seu filho, põe mesmo. Eu não quero, acabou. É a tua palavra. Você é o cabeça. Agora olha só, você é o cabeça. Aí você quer ser metade, ou menos da metade. Porque a metade fala mais alto. Então, seja pai. Não, eu quero falar com a tua mãe. Não, é eu que não quero, acabou. Eu sou o cabeça. Mas e se eu não fizer com Davi, com Salomão, o que Deus falou para ele? Se tu cumprir todos os meus mandamentos, você será bem sucedido. E antes dessa palavra, Deus falou para Salomão assim: porque tu me pediu sabedoria, eu vou te encher de riqueza, de bens, de honra. Mas depois Deus botou todo o limite que ele queria que Salomão cumprisse. E o fim da vida de Salomão foi muito ruim, porque ele desobedeceu tudo aquilo que Deus falou para ele. Passo a passo. E Davi, pela mesma forma, como o pai dele falou a mesma forma para ele, né? Então, meu irmão, vale a pena obedecer. Vale a pena obedecer. Nos últimos capítulos de Gênesis, né? José falava: nós estamos aqui, mas não somos daqui. Ele falava isso o tempo todo. Nesta época, o povo crescia e multiplicava, mas não havia homens no governo. Meu irmão, por que não havia homem no governo? Por quê? Eles mandavam matar os meninos. Mandavam matar os meninos. Não tinha homem para governar. Na época de Moisés, na época de Jesus, né? O faraó mandou matar os meninos por causa de Jesus. O outro lá, o faraó, né, também mandou matar os meninos por causa de Moisés. Na época de Moisés. Não tem. Eu quero terminar nesta manhã chamando a sua atenção para esta palavra. O povo crescia e se multiplicava, mas não havia homens no governo. Não havia homem para governar. Matavam os meninos na época de Jesus. Mataram os meninos. Mataram os meninos na época de Moisés.
Né? Sempre o diabo lutou contra a família, contra o homem, contra a paternidade. Sempre o diabo lutou sobre isso. Ele não quer ver o homem governando. Ele não quer ver o pai ser pai. Ele não quer. Por isso essa dificuldade para nós, né? Para mim e para você. E eu venho hoje a chamar a tua atenção, pai, sobre isso, né? Não deixa. Não deixa não. O papel de ser pai para sua esposa. Não deixa. Os homens estavam sendo tirados. Novamente, né? O homem estava sendo tirado novamente. Todo lugar que você vê por aí, afora, é a mulher que governa. E até nas nossas casas, né? A mulher está sendo governo. Está errado. Porque o diabo queria acabar com a origem, com aquilo que Deus criou, né, com o homem. Porque se não existir o homem, não existe. Né, porque não tem como uma terra, se você não lançar semente, a terra não vai brotar nunca. E é o homem que lança semente. Né, nós homens, nós somos os lançadores da semente. Né? Nós somos o lançador da semente. Por isso o diabo quer minar a gente. Quer tirar do foco de ser pai. Ele deseja isso. Pode ter certeza disso. Né? Para quê? Para quê? Né? Por que ele quer fazer isso? Para quê? Para acabar com a origem, porque o pai é a origem. Tudo é derivado de Deus, tudo é derivado do pai. Né? Tudo foi ele que criou, tudo foi ele que fez. E é a mesma coisa eu e você. Né? Quando ele falou assim, haja luz, haja isso, fez tudo. E hoje é a mesma coisa eu e você. Para minha família ter alguma coisa, eu preciso prover para minha família. Eu preciso proteger a minha família. Eu preciso zelar pela minha família. Eu preciso promover a minha família. Eu preciso colocar limite na minha família. Isso é, na família que eu falo, é esposa, filho, né? Tem jeito. Porque eu sou o cabeça. A pastora Ângela é meu corpo. Eu sou o cabeça. Então o papel está trocado. Vamos orar nessa manhã, né? Vamos buscar a paternidade de Deus e vamos nos reposicionar no reino de Deus e a fazer a vontade dele. Né? Vamos sair do foco, vamos sair do foco que a gente está, vamos colocar o foco em Deus. Né? Tirar coisinhas que a gente aprendeu, coisinhas que a gente pensa que era bom para nós. Né? Quando uma família é bem estruturada, quando uma família tem um pai zeloso, uma mãe zelosa, vou botar a mãe também, né? O filho, ele não quer sair de casa. Não quer. E mesmo ele saindo, ele pode ir por aí tudo.
Mas quando ele lembrar, ele vai lembrar sempre do pai, né? Ele lembrou do pai, o filho pródigo lembrou do pai. Poxa, caramba. E meu chapa, homem, não deixe que sua família esqueça de você. Porque se você perder a sua família, você perdeu tudo que você tem. Tudo, tudo. Até a salvação não vai valer de nada para você. E outra oportunidade a gente fala das outras partes, né? Que é a paternidade biológica, espiritual e geracional. A gente vai estar falando sobre isso nas próximas reuniões, tá bom? Vamos ficar em pé para a gente orar?